Oi pessoal, tudo bem? Preparei para vocês então um PowerPointzinho com a correção das atividades da página 30, 31 e 32 da nossa apostila, certo? Vamos lá então. Começando pelo organize suas ideias. Só lembrando, organize suas ideias lá na página 30, tá? Para que todos os organismos de um ecossistema sejam capazes de receber a quantidade adequada de energia, esta precisa ser distribuída a todos os elos que compõem a teia alimentar, formando uma corrente ou sequência, na qual, por meio da alimentação, todos adquirem certa quantidade de energia. Analise esta cadeia alimentar e comente o papel de cada ser enumerado desempenha. O papel que cada ser enumerado desempenha. Então, a gente tem aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Planta, capivara, onça. E ainda tem aqui os decompositores, né, os fungos e bactérias, mas não estão enumerados, mas estão presentes. Certo? Bom, resposta: na cadeia alimentar ilustrada, a onça se alimenta da capivara e adquire energia para sua sobrevivência. A capivara anteriormente conseguiu energia quando se alimentou do capim. Este obtém energia solar que é armazenada nos açúcares durante a fotossíntese. Os produtores, como o capim, não dependem de outros seres vivos para obter energia. E por isso são base, né, de cadeias alimentares. Ok? Tranquilinho essa? Não tem dúvida, né? Qualquer coisa, só me procurar. Conexões. Acho que é na mesma página, 30. Depois de uma doença estranha das plantas, se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar. Algum mal-olhado fora atirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram o bando das galinhas, e as vacas e os carneiros adoeceram e morreram. Por toda a parte se via uma sombra de morte. Os lavradores passavam a falar de muita doença em pessoas de suas famílias. Na cidade, os médicos se tinham sentido cada vez mais intrigados por novas espécies de doenças que apareciam em todos os seus pacientes. Registraram-se várias mortes súbitas e inexplicadas, não somente entre adultos, mas também entre crianças. Adultos e crianças sentiam males repentinos enquanto caminhavam e brincavam, e morreram ao cabo de poucas horas. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo, aonde tinham ido. Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Os postos de alimentação nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros, por qualquer lado que se vissem, estavam moribundos. Tremiam violentamente e não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. Letra A. Aquela era uma primavera sem vozes. Pássaros se alimentam de insetos, que se alimentam de sementes e folhas da plantação. Represente essa cadeia alimentar e classifique seus componentes. Então, aqui está uma representação, uma cadeia alimentar que pode ser representada por plantas, insetos e pássaros, né? Coloquei as 3 setinhas. As plantas são produtores, os insetos são consumidores primários e os pássaros são consumidores secundários. Letra B. Como o uso do DDT atingiu as cadeias alimentares daquele ecossistema? DDT, lembrando, que é aí o inseticida, né?
O DDT afetou todos os níveis das cadeias alimentares, atingindo insetos, pessoas e outros animais por intoxicação, causando desequilíbrio nas relações alimentares do ambiente. Não eram apenas os insetos e pragas de lavouras que eram mortos pela ação do DDT. Pássaros, galinhas, vacas, carneiros e humanos também eram afetados por esse produto. Você matava os animais que estariam mais na base, né? Ali, por exemplo, o DDT matou os insetos. Insetos aí, tudo aquilo que vem em seguida a partir da alimentação dos insetos na cadeia alimentar acaba falecendo também. Por isso, várias pessoas foram contaminadas aí pelo DDT, né? A larvinha comia o DDT, o pássaro comia essa larvinha, e aí o pássaro era comido por alguém, e aí sucessivamente, certo? Letra C. Com os elementos fornecidos pelo texto, como você justifica a escolha do título? Lembra do título? Aquela era uma primavera sem vozes. Se eu não me engano, vocês estão com o texto aí mais na mão, eu estou com PowerPoint, então talvez o título não seja esse, mas acredito que seja esse, Primavera Sem Vozes, tá? A escolha foi realizada pelo fato de que ninguém escutava o canto dos pássaros, porque muitos morreram pela ação do DDT, ok? Então vamos para as atividades. Se eu não me engano, a gente agora vai para a página 31, tá? Analise a história em quadrinhos sobre uma cadeia alimentar e, na sequência, responda às questões. Então, a gente tem aí na apostila a sequência de quadrinhos e a gente tem as que juntas. Agora, indique. Produtor. Quem é o produtor? A planta. Quem é o consumidor primário? Quem come a planta. E quem come a planta é o coelho. Quem é o consumidor secundário? Quem come o primário. E quem comeu o primário foi a cobra, a serpente. E quem é o consumidor terciário? É quem consumiu o secundário, quem se alimentou do secundário. Quem se alimentou do secundário foi a águia, né? Tranquilo? Vamos para a letra B. Qual é o elo da cadeia alimentar que não foi representado? Que função realiza no ambiente? Isso é importante. Então, tem alguém que não está sendo representado nessa cadeia. Quem será? Os decompositores, fungos e bactérias. Esses seres se nutrem dos restos dos seres vivos e devolvem, né, os sais minerais e outros nutrientes ao ambiente. Tranquilo essa parte? Não foram representados nos quadrinhos. Fungos e bactérias, que são os decompositores. Número 2. Em um ecossistema, as cadeias alimentares se entrelaçam, formando uma teia, conforme representado na ilustração a seguir. Então, a gente tem aí a ilustração, que é a mesma da apostila de vocês. Uma teia alimentar. Em uma teia, podemos considerar várias cadeias alimentares. No exemplo apresentado, podemos citar esses dois aqui. Planta, coelho, serpente e gavião. Planta, lagarta, sapo, serpente e gavião. Duas cadeias alimentares que foram retiradas daquela teia. Agora analise a teia apresentada e escreva mais 2 exemplos de cadeias que podemos encontrar. Então, vocês têm que mais 2, né? Eu coloquei 3 aqui. Planta, rato, serpente e gavião. Planta, pássaro, serpente e gavião. Planta, lagarta, pássaro, serpente e gavião. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, né? Todos os 5 exemplos partem da planta. Por isso, base de cadeia alimentar. Elas que iniciam aí o processo da cadeia alimentar em si. Ok? Vamos para frente. Considere a seguinte cadeia alimentar simplificada. A gente tem uma cadeia alimentar simplificada, uma pirâmide, né? Representada aí. A gente tem o capim, o gafanhoto e os sapos. Capim na base, lembrando que é a planta, o gafanhoto e o sapo. Primário e secundários, respectivamente. Consumidores, né? Letra A. O que esse gráfico representa? Explique sua resposta. É uma pirâmide de energia,
na qual o produtor, representado pelo capim, ocupa o nível mais energético, aquele que tem maior quantidade de energia, né? É a base da pirâmide ecológica de energia, tá? Ok? Essa é a base da pirâmide. Base da pirâmide. Capim é a base da pirâmide ecológica. O que são retângulos e o que eles representam por barras de diferentes tamanhos? Então, por que esses retângulos têm tamanho diferente? Porque o capim é grande, depois o gafanhoto diminui um pouquinho, no último o sapo diminui mais ainda, né? Os retângulos representam diferentes níveis tróficos. Trófico tem a ver com alimento, tá? Já vou falar em autotrófico, heterotrófico. Então, isso é alimento. Tem uma cadeia alimentar. O tamanho da barra representa a quantidade de energia presente. Então, capim, bastante energia. Depois, gafanhoto, um pouco menos de energia. Sapo, ainda menos energia. Tranquilinho? Vamos para o próximo. Cadeia alimentar simplificada, mostrada a seguir, apresenta algumas das inúmeras possibilidades de relação entre diversos tipos de organismo. Sobre a T, representada, assinale V para verdadeiro, F para falso. Na sequência correta, as alternativas falsas em verdadeiras. Na sequência, transformar falsas em verdadeiras, registrando isso tudo no seu caderno. Então, vamos lá. Pessoal, a imagem pode ser que não tenha ficado muito boa para vocês visualizarem aí no PowerPoint, mas lembrando que vocês podem usar a apostila e lá essa imagem é exatamente a mesma, eu retirei da apostila, tá? Então, aí está a nossa imagem. Letra A. Existe apenas um representante dos organismos produtores? Falso. Tem vários representantes aqui, várias frutas aqui, né? Que são todas vegetais. Então, existe apenas um? Não. Existem vários representantes de organismos produtores nessa cadeia alimentar. Se você fosse reescrever, certo? B. O tucano pode ser tanto um consumidor primário quanto um consumidor secundário, dependendo do que ele estiver se alimentando, né? Então, o tucano se alimentando aqui, ó, de sementes, ele já seria um consumidor primário, mas ele também se alimenta aqui desse bichinho que está aqui, ou desse outro bichinho que está aqui. Aqui, na verdade, ele seria até terceiro, né? Tem que ser esse daqui, que ele é o segundo, e eu não estou conseguindo ler. Infelizmente, mas acredito que seja... não tá dando para eu ler, não. Então, vocês têm que pegar o caderninho ali para ler que bichinho é. Mas esse bichinho aqui seria o consumidor primário e aí o tucano seria o consumidor secundário. Por isso que a B é verdadeira e vocês não precisam reescrevê-la, certo? Seguindo, letra C. Quando a onça pintada se alimenta da capivara, onça pintada está aqui se alimentando da capivara. Onça pintada se alimentando da capivara. Ela é considerada consumidora secundária. Capivara é um herbívoro, só come planta, então ela é primária, isso faz com que a onça seja secundária. A letra C também é verdadeira. A letra D. Na teia apresentada, podemos identificar 7 organismos que se comportam como consumidores primários. Então, temos que contar aí quantos se comportam como primário. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem mais alguém aqui na brincadeira? Acredito eu aqui que tenha mais um aqui. Vamos ter que marcar como verdadeira, sim. Então, verdadeira, 7 bichinhos que se alimentam de plantas. E por último, o jacaré é um consumidor exclusivamente secundário. Ou seja, ele come alguém que come planta. E só, não pode comer mais ninguém. Acho que não, né? O jacaré come bastante coisa. Olha aqui, o jacaré está comendo aqui essa ave, que já comeu um sapo, que já comeu um inseto, que já comeu planta, então não, ela é falsa. O jacaré não é um consumidor exclusivamente secundário. Ele pode até ser secundário, mas não é exclusivamente secundário, certo? Indo para frente, número 5, o esquema a seguir representa a parte dos organismos que constituem uma comunidade, as inter-relações que os mantém. Considerando este esquema, qual das seguintes afirmativas está correta? Então, a gente tem algumas afirmações, a gente precisa descobrir qual é a correta. O fito e o zooplâncton constituem um nível trófico de produtores. E aí? Fito e zooplâncton.
São produtores. O nome zoo tem a ver com animal. Vocês acham que animal produz o próprio alimento? Fito até podemos colocar como exemplo, porque fito quer dizer planta, né? O fitoplâncton seriam as algas aí unicelulares. E aí? E o exemplo de zooplâncton criam, né? Os camarõezinhos bem pequenininhos aí. Então, não é a letra A. As gaivotas e biguás são predadores e fazem parte do quarto nível trófico. Fitoplâncton, plâncton, quarto nível trófico. Vamos lá. Fungos e bactérias. Não decompõe. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro nível trófico, né? Terceiro nível trófico. Então, terceiro, quarto nível trófico. As gaivotas e os biguás são predadores e fazem parte. Então, as gaivotas se alimentam de peixe, beleza. Biguá se alimenta de peixe também. Os peixes se alimentam do zoo e do fitoplâncton. E o zooplâncton é também alimento do molusco. O que a gente está vendo aqui? Quem que é produtor? O fitoplâncton nível primário. Fitoplâncton é o primário, secundário seria o zooplâncton, peixe terciário, biguá e gaivota seriam quaternários, exatamente. Por isso que a resposta é a letra B, se você enxergar assim, ó. Fitoplâncton, tá vendo que é ele que é o nível primário, é ele que é ele é o único produtor que está aqui, só ele produz, certo? Por isso que o fitoplâncton alimenta o zooplâncton, alimenta peixe, certo? Mas vamos para cá. Se o fitoplâncton é o primário, né, não é o consumidor primário, ele é um nível primário. Primeiro, nível trófico, tá? Segundo nível trófico seria, por exemplo, o zooplâncton. Terceiro seria o peixe e quarto seriam gaivotas e biguás. Exatamente. A gente enxerga eles como quarto nível trófico, tá? As demais, então, a gente pode até ler por desencargo, né? Deixa eu ver como é que tá o tempo, já estamos bastante 17 minutinhos, tá? Eu vou deixar, então, vocês podem fazer a leitura e depois anular, porque são proposições todas incorretas, ok? Já estamos extrapolando o tempo aí, vou deixar para uma próxima aula, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.